Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo? Joinha! Joinha! Eu sou o Mauro Júnior. E eu sou Dani Pereira. E no vídeo de hoje a gente vai ver a abolição da escravatura no Brasil, ou seja, o fim da escravidão no Brasil, coisa que nunca era pra ter tido, né? É um passado negro da história brasileira, que aconteceu que dia, Dani? Dia 3 de maio de 1878. Isso mesmo, gente. Dia 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea, acabando de vez com a escravidão no Brasil. Mas antes de começar, por favorzinho, Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. ative o sininho e deixa o like pro nosso canal crescer muito mais. E deixe o seu comentário do que achou do vídeo, que nós vamos mandar um coraçãozinho para cada um que tiver comentado. Beleza? Então, bora pro vídeo! O tráfico de escravos no Brasil começou em meados do século XVI. Na década de 1820, os ingleses começaram a pressionar Portugal e depois o Brasil para proibir o tráfico de escravos. Em 1831, foi criada a Lei Feijó, que proibia o tráfico, mas mesmo assim milhares de escravos desembarcaram em solo brasileiro. Em 1945, a Inglaterra, enfurecida com a postura do Brasil, decretou o Bill Arbiter, uma lei que permitia as embarcações britânicas invadirem águas brasileiras para prenderem os navios negreiros. Em 1850, o Brasil, com medo de uma guerra contra a Inglaterra, decretou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos em solo brasileiro. Mas mesmo assim, entre 1851 e 1856, 6.900 escravos desembarcaram em solo brasileiro. Na década de 1860, a pressão sobre o Império Brasileiro era enorme, porque a Rússia havia acabado com a servidão no seu país. Os Estados Unidos haviam abolido a escravidão após a sua guerra civil. Somente Brasil, Porto Rico e Cuba eram os únicos países da América que continuaram com a escravidão. Em 1870, depois do fim da Guerra do Paraguai, os movimentos contra a escravidão ganharam força e foi o fim da escravidão, se tornou um debate na sociedade e na política. Em 1871, foi decretada a Lei do Ventre Livre, libertando todas as crianças nascidas a partir daquele ano, mas desde que prestassem um certo tempo de serviço, sendo libertos com 8 anos, desde que pagassem uma indenização, ou com 21 anos, sem precisar pagar a indenização. Em 1885, foi decretada a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravos que tivessem mais idade e não pudessem mais trabalhar. Em 1887, a revolta dos escravos se espalhou por todo o país e as autoridades não conseguiam mais controlar, pois havia quilombos por todo o país e o número de escravos e de fugas eram muito grandes. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, pressionada pelo governo e pela sociedade, decretou a Lei Áurea, libertando então todos os escravos brasileiros. Mas isso acarretou uma crise na sociedade, pois os escravos não haviam para onde ir. E muito povo da sociedade não aceitavam eles entre eles. Ou seja, eles tiveram que se isolar da sociedade, criando assim as favelas e a carência do povo negro em solo brasileiro. Galerinha, com o fim da escravidão no Brasil, vários fatores da história começaram a acontecer. Pois, que nem falado no vídeo, os escravos não tinham para onde ir. E eles ficaram aqui em solo brasileiro, mas não conseguiam serviços, muitas vezes eram discriminados, caçados,
por causa de sua cor, e a população não aceitava eles entre nós, entre a própria população, fazendo que assim eles foram morar em barracos, e começando assim favelas em várias partes do Brasil, pois eles eram separados da sociedade convencional, das cidades, das capitais. Isso ocasionou vários e vários fatos tristes na história nossa. A escravidão no Brasil foi um passado negro da história. Igrejas foram construídas com sangue de negros. Várias pessoas morreram sendo tiradas da África e trazidas para o Brasil. Morreram em percurso, tendo seus corpos jogados em pleno oceano. A escravidão não é nada para se orgulhar, e sim para se lembrar que nós somos iguais e não podemos tratar o irmão ou o próximo de maneira indiferente. Não podemos abusar nunca de nada e nem de ninguém. Até hoje, trabalhos escravos são encontrados e denunciados por todo o país. Isso tem que acabar. Não pode existir escravidão mais. Somos todos iguais. Todos nós temos direitos. Todos nós somos seres humanos. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, comentem, compartilhe com seus amigos. A escravidão não pode fazer parte da história do povo brasileiro e do povo mundial. Temos que acabar de vez com a escravidão dos tempos modernos, como está decretado em lei. A Lei Áurea proíbe escravidão em solo brasileiro. Isso é um assunto sério. Dia 13 de maio agora foi comemorado 134 anos da liberdade dos escravos. Ou seja, há 134 anos não é permitido escravidão no Brasil. Temos que parar de fechar nossos olhos, abraçar nossos irmãos e lutarmos juntos pela igualdade em solo brasileiro. Então, galerinha, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Fui!